Sobre as eleições internas no PT. O PT, minha gente, vai usar cédulas de papel na sua eleição interna no dia 6. O partido até cogitou usar as urnas eletrônicas emprestadas pela Justiça Eleitoral, mas não teve autorização. Luísa, jogo para você, depois a gente passa a bola para o Pedro. Diante da recusa de alguns estados, o PT preferiu, então, adotar um modelo unificado, porque alguns estados estavam autorizando, Luísa, o uso da máquina e outros não. Então, usa o papelzinho mesmo e está tudo certo. Olha, Tainá, essa é uma das ocasiões que eu e o Pedro nos telefonamos hoje cedo para falar de uma outra pauta e aí acabamos apurando juntos um assunto completamente diferente. Mas, enfim, uma apuração conjunta nossa, né? Depois de muitos meses, aí, muitas semanas, vamos colocar, de negociações aí mal sucedidas entre a cúpula da diretoria nacional do PT e o Tribunal Superior Eleitoral para liberar o empréstimo de urnas eletrônicas para ser usado, né, na eleição interna do PT, essas tentativas foram infrutíferas, não deram certo, e aí ontem, numa reunião da Executiva Nacional, ficou decidido que, de fato, a eleição interna do PT vai ocorrer com votação ali no papelzinho, a moda antiga, e o PT não é bobo, sabe que isso vai acabar gerando uma série de críticas, principalmente por parte do bolsonarismo, né, no sentido de que, olha, a urna eletrônica não é super segura, como alega, né, o partido, como defende o Partido dos Trabalhadores. Isso vai acabar gerando ali algum ruído, o PT sabe disso, mas a avaliação é de que ficou praticamente sem alternativa. O presidente interino, Humberto Costa, ele chegou, Tainá, a fazer um apelo para a ministra Carmen Lúcia, do Tribunal Superior Eleitoral, para que ela interviesse junto aos tribunais regionais eleitorais, porque havia uma dificuldade em relação a esses tribunais regionais de eles liberarem as urnas para empréstimo, né? Mas essas negociações com a ministra Carmen Lúcia não tiveram aí muito efeito. Dos 27 TREs, apenas 16 toparam, né, emprestar as urnas eletrônicas, os demais não liberaram ou dificultaram a liberação dos equipamentos. E aí, com isso, até se cogitou uma alternativa de fazer um sistema de votação por celular ou por computador, um sistema semelhante ao que usa a Ordem dos Advogados do Brasil, mas aí também houve uma avaliação de que isso poderia se mostrar difícil em regiões mais remotas, onde é mais difícil o acesso, né, à internet e também o acesso a qualquer tipo de tecnologia. Então, o PT praticamente ficou negociando durante as últimas semanas para que fosse um pouco mais moderna, né, fosse um pouco mais moderno o método de votação. Não conseguiu, decidiu, no fim das contas, fazer, de fato, na cédula de papel. E isso, é claro, como eu falei, né, vai gerar uma série de críticas ao partido. Eles sabem disso, mas diante da falta de outra alternativa, da falta de tempo hábil também para criar um sistema próprio, o Pedro vai falar um pouquinho mais sobre isso, foi isso que acabou decidindo a Executiva Nacional na sessão de ontem, Tainá. Pedro, contigo agora, traz pra gente qual foi a reação no PT, né? Porque fica aquela ideia de uma coisa meio retrógrada, meio atrasada. Algum receio de passar essa imagem para fora? Olha, eu conversei com uma fonte que esteve na reunião da executiva que tomou essa decisão e me contou alguns bastidores interessantes. Primeiro é isso, né? O plano B era usar o sistema da OAB para que os militantes, são mais de 3 milhões de militantes do PT, pudessem votar por celular ou computador. Inclusive, até ontem era apontado como o grande plano B. Mas ainda havia uma expectativa de que a Carmen Lúcia pudesse interceder e eles conseguissem o direito de usar as urnas eletrônicas. Mas aí teve alguém que levantou na reunião e falou o seguinte: olha, não adianta a gente ter a urna eletrônica se a gente não tiver o sistema, o software. Porque o do TSE é criptografado. Então é preciso tempo para você organizar, criar um sistema nacional para você colocar dentro da urna eletrônica. Porque senão você vai levar só a casca, você não vai levar o sistema. O TSE não empresta o sistema eleitoral porque ele usa na eleição para eleger candidatos a vereador, senador, presidente. Ele empresta a máquina. E aí eles admitiram nessa reunião da executiva que o PT dormiu no ponto. Demorou para pensar em tecnologia, num sistema integrado, nacional, que pudesse ser colocado dentro da urna eletrônica, que fosse seguro e que não permitisse nenhum tipo de acusação de fraude.
Por que isso? Porque há uma preocupação dentro do PT que, diante do acirramento da disputa entre os candidatos a presidente da sigla, possam haver troca de acusações. Acusações, por exemplo, de fraude, acusações de compra de votos e etc. Tudo que o PT não quer nesse momento é uma guerra fratricida baseada em acusações pelo uso da urna eletrônica. Então eles disseram o seguinte na reunião: bom, vamos pensar o seguinte, no próximo PED é processo de eleição direta do PT, PED é para os íntimos do partido, eles pretendem já construir um sistema para poder usar a urna eletrônica. E essa mesma fonte me disse também que já está precificado esse desgaste. Isso foi tratado na reunião. É óbvio que o PT, depois de defender as urnas eletrônicas, criticar os bolsonaristas por defender o voto impresso auditável, vai ter agora que conviver com uma sequência, uma enxurrada de memes nas redes sociais, para não dizer memes no mínimo, né? Porque assim que essa notícia for divulgada, acho que é a primeira vez que alguém está dando essa informação aqui na televisão, nós vamos ver a oposição deitando e rolando para dizer que olha lá o PT usando o voto de papel, que é mais auditável. É a segunda dica do dia do Pedro para comunicar. Ele fez uma dica para o governo, agora ele está fazendo para a oposição para equilibrar. Vocês estão vendo? Ele está no centrão. Luísa, para arrematar. Não, só para arrematar, só um bastidorzinho ali por parte dos técnicos do TSE. Havia, de fato, um receio, porque esse foi o primeiro pedido de empréstimo de urna eletrônica envolvendo um partido político. É comum o empréstimo de urnas para ocasiões que não sejam as eleições gerais ou municipais. No fim do ano passado, por exemplo, o TRE do Rio de Janeiro emprestou urnas para que a presidência do Flamengo pudesse fazer a sua eleição. O TRE aqui do Distrito Federal costuma emprestar, por exemplo, para o Superior Tribunal de Justiça fazer a votação ali das listas tríplices, por exemplo. Então, isso é comum, mas havia, de fato, uma preocupação de que, ao associar o empréstimo de urnas a um partido político, isso pudesse gerar até uma insegurança, né, uma crise para o próprio TSE. O TSE contrataria uma crise para ele mesmo, diante, né, de questionamentos que costumam ainda, infelizmente, ser frequentes em relação à confiabilidade da urna eletrônica.